Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos um material incrível aqui. Trechos de O Homem e Seus Símbolos, que foi o último grande trabalho do Carl Jung. E olha, a história de como esse livro surgiu é quase tão interessante quanto o livro em si. Tudo começou, com aquela entrevista famosa do Jung na BBC, em 59, fez um barulho danado. É verdade, um sucesso que ninguém esperava muito, né? Exato. E aí um editor, o Wolfgang Vogt, sacou que as ideias do Jung eram muito menos conhecidas pelo grande público do que as do Freud, por exemplo. Sim, Freud estava em todo lugar e Jung nem tanto, né? Isso. Aí surgiu a ideia, por que não um livro do Jung para todo mundo entender? Foram lá falar com ele em Zurique, mas... Ele recusou de primeira, né? Já estava bem idoso, mais de 80 anos. Pois é, diz que estava velho, cansado e que nunca tinha feito esse tipo de trabalho mais popular, digamos assim. Compreensível, vindo de alguém tão focado na profundidade acadêmica. Totalmente. Mas aí vem a virada. Primeiro, as cartas. Muita gente comum escreveu para ele. Gente que viu a entrevista e ficou fascinada. Ah, o feedback do público. Isso mexe com a gente. Mexe. E o decisivo mesmo foi um sonho. Jung sonhou que estava falando, não para médicos, sabe? Mas para uma multidão enorme. E o mais importante, eles estavam entendendo ele. Que imagem poderosa! O inconsciente falando diretamente com ele sobre a missão do livro. Exatamente. Isso convenceu ele. Mas ele topou com umas condições, né? Tinha que ser um trabalho junto com os discípulos dele. A Von Franz, o Henderson, a Jaffe, a Jacob. Isso, essa turma. E o John Freeman, o entrevistador da BBC, ia coordenar tudo, meio que para garantir que a linguagem ficasse acessível, né? Um filtro, como disseram. Uma ótima estratégia para manter a profundidade, mas garantir a clareza. E Jung se dedicou muito a isso no último ano de vida. Terminou o capítulo dele, que é o nosso foco hoje, poucos dias antes de falecer. Nossa, que timing! Pois é. Então nossa missão aqui é mergulhar nesse capítulo, o Chegando ao Inconsciente, e pegar uns pontos da introdução também. A ideia é entender o que o próprio Jung considerava, talvez, sua maior contribuição. Essa coisa toda dos símbolos, principalmente nos sonhos, como chave para a gente acessar o inconsciente. Perfeito. E para começar essa exploração, acho fundamental a gente pegar aquela distinção que o Jung faz logo de cara, entre sinal e símbolo. Parece detalhe, mas não é, né? Muda tudo. Muda tudo. Pensa assim, um sinal, ele é como um código combinado, tipo ONU, UNICEF, o logo de uma empresa, tem um significado claro, direto, todo mundo sabe o que é. Tá, aponta para algo conhecido. Exato. E o símbolo é sempre menos do que a coisa que ele representa. É só uma etiqueta, um atalho. Entendi. E o símbolo? Ah, o símbolo, ele é mais misterioso. Pode ser uma palavra comum, tipo roda, ou uma imagem como a cruz. Mas ele não se esgota no significado óbvio. Ele aponta para algo além, algo vago, desconhecido, que a gente sente, mas não consegue definir totalmente com a razão. Então ele tem mais camadas. Muitas camadas. O símbolo sempre implica mais do que a gente vê de cara. Ele ressoa, sabe? Leva a gente para ideias que a lógica pura não alcança. Por isso que as religiões usam tanto símbolo, né? Para falar do divino, do transcendente. Faz sentido. E onde mais a gente acha esses símbolos? Em todo lugar. Mitos, arte, contos de fadas. E o ponto crucial para o Jung. Nós mesmos produzimos símbolos. Espontaneamente. Do nosso próprio inconsciente. Principalmente nos sonhos, né? Principalmente nos sonhos. É a linguagem natural da nossa psique mais profunda falando com a gente. E isso já conecta com a ideia do Jung sobre o inconsciente, que não é só aquele quartinho escuro do Freud onde a gente joga o lixo, né? Não mesmo. Essa é uma diferença chave. Para Jung, o inconsciente não é só um depósito de coisa reprimida, é um mundo interior, vasto, vivo, criativo. É uma parte fundamental da nossa realidade psíquica, tão real quanto o nosso eu consciente. Só que fala outra língua. Exatamente. Não fala a língua da lógica do dia a dia, fala a língua dos símbolos. E a principal forma de comunicação dele com a gente são os sonhos. É incrível pensar nessa outra dimensão operando dentro da gente o tempo todo. É,
E temos que ser humildes sobre a nossa consciência, né? Nossos sentidos são limitados. A gente não percebe tudo. Tem muita coisa acontecendo por fora e por dentro, que fica abaixo do radar da consciência, as tais percepções subliminares. Coisas que a gente capta sem perceber. Isso. O inconsciente pega muito mais informação do que a gente imagina. E essas informações podem vir à tona depois, numa intuição repentina, num sentimento, ou, claro, num sonho, muitas vezes como uma imagem simbólica. E aquela ideia da personalidade dividida. Jung fala disso, mas não soa como doença para ele, né? Não como doença em si. Ele via a capacidade de dissociar, de separar as coisas na mente como algo normal, até certo ponto. A própria consciência é meio que uma ilha separada do oceano do inconsciente. Tipo quando a gente se concentra em algo e desliga do resto. Exato. Isso é útil, é compartimentalizar. O problema surge quando essa divisão fica muito rígida ou quando partes da nossa personalidade se desconectam e começam a agir por conta própria, sem o nosso controle consciente. Aí sim, a gente entra no campo da neurose. É como se a gente perdesse o contato com pedaços de nós mesmos. E como a gente começa a entender melhor esse território todo? O Freud foi pioneiro, né, ligando sonhos aos nossos pensamentos conscientes, usando a tal da livre associação. Sim, o trabalho do Freud foi absolutamente fundamental. Ele abriu a porta, mostrou que sonhos não eram só barulho aleatório, que tinham significado, e que até sintomas físicos, tipo uma asma, uma paralisia, podiam ser símbolos de um conflito psicológico. Aquela ideia do sintoma como metáfora. Problema na garganta, por exemplo. Mas aí o Jung, ele deu um passo diferente na interpretação dos sonhos, né? Ele questionou a livre associação. Questionou. Ele teve aquela sacada, parece que numa viagem de trem, vendo um colega analisar letras cirílicas. Percebeu que dava para fazer livre associação a partir de qualquer coisa, não só do sonho. Ah, entendi. Se você começa a associar livremente, pode parar em qualquer lugar, se distanciando muito do ponto de partida. Exatamente. Aí ele pensou, será que a gente não está desperdiçando a riqueza do próprio sonho fazendo isso? Se o inconsciente escolheu aquela imagem específica, não deve ser por acaso. Por que essa imagem e não outra? Faz todo sentido. A imagem em si deve ter uma mensagem. Precisamente. Aí o método dele mudou. Passou a ser focar no sonho. Olhar a estrutura dele, as imagens que aparecem e tentar entender por que essas imagens foram escolhidas pelo inconsciente. Ao invés de se afastar, ele propunha circunambular o sonho. Circulambular, tipo andar em volta. Isso, rodear o sonho, explorar as conexões ali dentro, o significado intrínseco daquelas imagens. Por que o inconsciente mostrou uma chave? Poderia ter mostrado um martelo, uma alavanca. A imagem específica é a pista. Tem aquele exemplo ótimo que ele conta do paciente que sonhou com uma mulher. Parecia a esposa dele, mas era vulgar, bêbada, o oposto dela na vida real. Esse é clássico. Se fosse pela livre associação, talvez fossem parar num complexo qualquer do passado dele. Mas Jung olhou para a imagem. Quem é essa mulher inferior no sonho? E não era a esposa. Não era a esposa real. Era um aspecto da psique do próprio sonhador. O que Jung chamou de ânima. O lado feminino interno dele. Como ele na vida consciente era todo certinho, o cavaleiro perfeito, esse lado mais sombra, mais instintivo, estava reprimido. Então o sonho era um recado para ele mesmo. Sobre ele mesmo. Exatamente. Uma mensagem compensatória. O inconsciente estava dizendo, olha, tem esse seu lado aqui que você não está vendo, que você despreza, mas ele existe. O sonho estava tentando equilibrar a coisa toda. Tornar a personalidade dele mais completa. Nossa, mas deve ser duro receber uma mensagem assim, né? Ver esse lado que a gente não gosta. Muito duro. A consciência resiste, né? A gente quer manter a imagem que construiu de si mesmo. Jung até usa um termo para isso, misoneísmo, que é tipo um medo do novo, mas aplicado às ideias sobre nós mesmos. É desconfortável mexer nisso. Com certeza. E além dessas mensagens de compensação, o que mais tem lá no inconsciente, segundo Jung? Ah, tem de tudo um pouco. Memórias que a gente acha que esqueceu,
aquelas percepções subliminares que a gente comentou, coisas que a gente reprimiu porque doeu ou porque não se encaixava. O básico freudiano tá lá também. Tá lá. Mas o ponto que Jung martela, e que eu acho fascinante, é que o inconsciente não é só um depósito do passado. Ele é também uma fonte de novidade, De criatividade. de coisas que ainda vão acontecer ou que estão se formando. Como assim? Previsão do futuro? Não como bola de cristal, mas ele pode conter, tipo, sementes de ideias novas, soluções para problemas que a gente está quebrando a cabeça conscientemente, ou até tendências de desenvolvimento pessoal que ainda não ficaram claras para nós. Exemplos disso? Ele cita vários, o químico Kekulé, que sonhou com a cobra mordendo o rabo e aí teve o insight da estrutura do benzeno, o escritor Robert Louis Stevenson, que sonhou a trama básica do Homem e o Monstro. O inconsciente pode apresentar pensamentos, ideias, possibilidades que a nossa mente consciente ainda não conseguiu formular. Uau. Isso realmente muda a forma de ver os sonhos. Não são só restos ou desejos. Podem ser mensagens criativas, propostas de solução, insights. E a função principal disso tudo, para Jung, é sempre buscar o equilíbrio psicológico, compensar a unilateralidade da consciência. Se a gente está muito racional, o sonho traz emoção. Isso. Se a gente está voando muito alto, sendo irrealista, o sonho pode trazer uma imagem de queda para dar um choque de realidade. Lembra do exemplo que ele dá do alpinista, aquele que tinha uns negócios meio tortos? Sonhou que caía no vazio e, meses depois, morreu mesmo numa queda. Assustador. É forte, né? Os sonhos podem sim funcionar como avisos, mostrando as consequências lógicas, digamos assim, de uma atitude desequilibrada ou perigosa que a gente está tendo, mas ele também alerta, né? Que não é para seguir cegamente. Exato. O inconsciente não é um guru bonzinho que sempre sabe tudo. Às vezes a mensagem é ambígua, difícil de entender, como nos oráculos da antiguidade. Precisa de cautela, de autoconhecimento para interpretar. O ponto central é que os sonhos são essa ponte. Uma ponte para quê? Para os nossos instintos, para aquela sabedoria mais antiga que a vida moderna tão racional muitas vezes abafa. E quando os sonhos são muito estranhos, intensos demais, ou ficam se repetindo, Aí entra outra camada, né? Os arquétipos. Exatamente. Quando um sonho tem aquela qualidade meio transcendental, sabe? Uma carga emocional muito forte que causa medo, ou fascínio, ou reverência, o que ele chamava de luminoso, ou quando as imagens parecem universais, não ligadas diretamente à vida pessoal da pessoa. Aí Jung suspeitava. Tem arquétipo na jogada. E o que seria o arquétipo, de forma simples? Ele faz uma analogia legal com o corpo. Assim como o nosso corpo tem uma história evolutiva que está impressa na nossa biologia, a nossa psique também teria uma história coletiva, uma herança psicológica da humanidade. Os arquétipos seriam os padrões dessa herança. Mas não é que a gente nasce com imagens prontas na cabeça, tipo a imagem de um herói. Não, não é a imagem pronta. É mais como uma tendência herdada. Uma predisposição para formar representações parecidas sobre temas universais. O herói, a grande mãe, o velho sábio, a sombra, o encontro de opostos, o nascimento, a morte, a transformação, são como formas vazias que a nossa experiência pessoal e cultural preenche com imagens específicas. Tipo o instinto de um pássaro para fazer ninho. Ele não aprende, ele só faz. Perfeito, essa é a ideia. Os arquétipos seriam os padrões correspondentes aos instintos, mas no nível da psique, se manifestando como imagens, fantasias, símbolos. E como isso se manifesta nos sonhos, na prática? Jung dá exemplos muito fortes. O mais impressionante, talvez, seja o caso daquela menina de 10 anos. Os sonhos dela eram cheios de imagens mitológicas, filosóficas, super complexas. Coisas tipo serpentes com chifres representando deuses, danças cósmicas, a origem do mundo, o bem e o mal sendo relativos. Uma criança de 10 anos sonhando isso. Como? Exato. Coisas que ela não tinha como ter aprendido na escola ou em casa.
Jung viu ali a expressão pura de arquétipos, imagens coletivas ligadas a mitos de criação, morte, renascimento, ritos de iniciação. E qual era o contexto dela? Ela estava chegando perto da puberdade, que já é uma grande transformação arquetípica, mas, e ninguém sabia na época, ela também estava perto da morte. Faleceu um ano depois. Então, para Jung, aqueles sonhos profundos eram como uma preparação inconsciente para essa passagem final, vinda de um nível da psique que vai muito além da história pessoal dela. Caramba, isso coloca o inconsciente num lugar muito maior. Muito maior. Os arquétipos não são só ideias abstratas, eles têm energia, têm dinamismo, podem fascinar a gente, podem nos possuir, pense nos fanatismos, dão origem a mitos, religiões, grandes sistemas filosóficos. Jung via as religiões, por exemplo, como tentativas coletivas de lidar com essas forças arquetípicas, com as grandes questões e angústias da existência humana. E como isso tudo se amarra com a crítica que ele faz ao homem moderno? Essa ideia da alma perdida. Ele via o homem moderno como alguém que se desconectou perigosamente dessas raízes. A nossa consciência se tornou muito racional, muito científica, o que é ótimo por um lado, mas muitas vezes perdendo o contato vital com o lado instintivo, simbólico, arquetípico da vida. E essas forças não somem, né? De jeito nenhum, elas continuam atuando. Só que, como a gente não reconhece, elas se manifestam de forma distorcida. Como neuroses, como compulsões, como ansiedades inexplicáveis, ou, e isso é muito importante, como projeção. Projetar a nossa sombra no outro. Ver o mal só lá fora. Exatamente. A gente aponta o dedo para o inimigo, para o grupo diferente, e não percebe que está projetando ali aspectos nossos que a gente não aceita. Essa dissociação, essa falta de autoconhecimento sobre o nosso próprio inconsciente, nos deixa muito vulneráveis. Jung dizia que a gente não é senhor da própria casa se não conhece esses inquilinos inconscientes que influenciam nossas emoções e decisões. E a razão sozinha não resolve. Para Jung, a razão sozinha pode ser até perigosa se não estiver conectada com essa outra parte. Pode virar só uma ferramenta para justificar impulsos inconscientes que a gente nem percebe. Ele fala também da perda da conexão simbólica com a natureza, né? Sim, o trovão que não é mais Deus, a árvore que não tem espírito. Isso. O mundo ficou desencantado, como dizem. O racionalismo tirou a carga emocional, a luminosidade dos símbolos naturais e religiosos. A gente perdeu aquela sensação de pertencer a um cosmos vivo, cheio de significado. Isso gera um vazio, uma sensação de isolamento. E os sonhos tentam preencher isso. Tentam compensar, mas a linguagem deles ficou estranha para nós. A gente não entende mais. E aí aquela busca por sentido que antes ia para a religião, hoje vai para onde? Muitas vezes no consultório do psicólogo, do psiquiatra. E qual seria a saída, então? Como curar essa divisão? O caminho, para Jung, é inevitavelmente olhar para dentro. É levar o inconsciente a sério. Reconhecer que ele existe, que ele é real, que ele tem um papel fundamental. Ele criticava muito a nossa cultura por desprezar a psique. Aquela coisa de dizer, isso é só psicológico. Como se fosse menos importante. Exatamente. Como se o mundo interior não fosse tão real quanto o exterior. Jung insistia, o inconsciente não é bom nem mal em si. É uma força da natureza, tem luz e tem sombra. Ignorar ele não faz ele sumir, só faz a gente ficar à mercê dele. Então a tarefa é conhecer essa linguagem dos símbolos. É a tarefa crucial na visão dele. Entender os símbolos, integrar o consciente e o inconsciente. É um trabalho imenso, que ele mesmo disse que estava só começando, mas é vital para a saúde do indivíduo e, quem sabe, da sociedade. Então, para a gente amarrar as ideias principais que a gente discutiu aqui, baseadas nesse material do Jung, o inconsciente é muito mais que um porão, é uma fonte viva, criativa. Os sonhos são a principal via de comunicação dele, usando símbolos cheios de significado, e esses símbolos, muitos deles arquetípicos, vindos dessa herança coletiva,
tem essa função essencial de compensar a nossa visão de mundo, que é sempre meio unilateral, e de nos reconectar com nossos instintos, com a totalidade da nossa psique. E a nossa desconexão moderna disso tudo é perigosa. Perfeito. É um resumo excelente. E para quem está buscando se entender melhor, essa perspectiva junguiana abre uma porta, né? Não é só decifrar o que você sonhou ontem à noite. É perceber essa dança constante entre consciente e inconsciente na vida acordada também. Ajuda a entender por que a gente sente o que sente, por que age como age, nossos conflitos internos e até fenômenos coletivos. É um jeito de enriquecer a nossa consciência resgatando essa linguagem esquecida, como ele dizia. E fica aquela provocação final que Jung deixa, né? Se as nossas ferramentas habituais, a razão, a ciência, talvez até as religiões como a gente conhece parecem insuficientes para lidar com a confusão do mundo hoje, e se Jung tem razão sobre essa sabedoria potencial escondida no inconsciente, que mensagens será que estão tentando chegar até nós agora? Através dos nossos sonhos, das nossas intuições, até dos nossos erros e lapsos. Mensagens talvez sobre a nossa própria sombra individual e coletiva. É uma pergunta fundamental. E qual seria o primeiríssimo passo, mesmo que pequeno, que cada um de nós poderia dar para começar a prestar um pouquinho mais de atenção nessa voz interior? Antes que, sei lá, as consequências dessa nossa surdez coletiva fiquem ainda piores. Fica aí a reflexão.